Meu Deus do céu, a taxa de juros acaba de cair para 12,75%. E agora, o que será dos meus fundos imobiliários? O que será das minhas ações? O que fazer agora nesse presente momento? Vamos compreender aqui todos os detalhes sobre a taxa de juros. Se você é um investidor casca grossa da pesada, já sabe que tem que deixar um dedo like para fortalecer cada vez mais aqui o canal. E caso ainda não seja investidor casca grossa, é bem fácil se tornar, tá? É só apertar no botão vermelho, a gente não cobra nada. E inclusive, quando tu aperta no botão vermelho, a tua ação já começa a subir. A tua carteira toda já começa a subir 1% praticamente. Testa aí e me avisa, tá? Agora é de noite, né? Aperta inscrever e amanhã de manhã verifica lá a carteira lá que vai dar bom pra caramba. E também ativa a notificação aí para ficar a par de tudo que a gente acaba trazendo de informações aqui para vocês, tá? Então, a gente vai sem enrolação diretamente para o assunto, sem corte, sem nada aqui, sem edição, nada, só trazer o conteúdo puro para vocês aqui. Então, primeiro é importante colocar todo mundo na mesma página, né? Então, o que é a taxa de juros, né? Para que serve? De onde surgiu? O que ela se alimenta, né? Então, a taxa de juros, ela é definida pelo Copom, que é um órgão do Banco Central. A cada 45 dias é definida a taxa de juros, tá? E a taxa de juros ela é utilizada para poder dar estímulos na economia. Ora para poder aquecer a economia, ora para poder frear a economia. Então, em momentos em que a gente tem uma inflação elevada, o que acaba acontecendo é que o Copom ele começa a aumentar a taxa de juros para poder colocar um freio na economia. Porque com a taxa de juros mais alta, o que acaba acontecendo é que os financiamentos ficam mais caros, financiamento imobiliário, financiamento para poder comprar um carro, as empresas também aumenta a taxa para que elas possam contrair algum tipo de dívida, ou seja, se aquela empresa ela tem um projeto ali a ser implementado, ela tem um retorno esperado especificamente naquele projeto. E se ela vai captar o recurso a uma taxa muito elevada, ela simplesmente engaveta aquele projeto, ela não tira do papel. Ou seja, desaquece a economia, porque se uma empresa vai tirar um projeto do papel, ela precisa de quê? De funcionário. Ela precisa construir, ela precisa fazer algo que acaba gerando empregos e acaba estimulando a economia. Então, acaba freando a economia dos dois lados. As empresas estão menos produtivas e as pessoas físicas estão consumindo menos. E isso acaba freando a economia e o que se espera com isso é diminuir a inflação. A partir do momento que a inflação esteja controlada, aí sim o Copom ele começa a cortar os juros, né? Cortar os juros para voltar a estimular a economia. Então é o momento que nós estamos vivendo agora e com isso nós precisamos verificar como que isso acaba impactando os nossos investimentos, tá? E outro ponto importante a gente entender aqui também é que, mesmo com esses cortes, nós aqui no Brasil ainda temos um juro real muito elevado. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, eu fiz algumas anotações aqui para vocês, tá? Nós temos aqui a expectativa para fechar a taxa de juros no Brasil em 2023 na casa de 11,75%. Ou seja, o mercado ele já precifica com a curva de juros para onde vai a taxa de juros, certo? Então o mercado ele já tem as suas expectativas em relação a isso. E isso acaba fazendo com que antecipadamente as decisões precisem ser tomadas, tá? Então a gente viu a bolsa subindo, a gente viu os fundos imobiliários subindo. Isso porque o mercado já sabia que a taxa de juros começaria a cair. Então ele já antecipou o movimento, porque uma vez que a taxa de juros começa a ficar menos atrativa para os investimentos de renda fixa, o investidor começa a migrar para a renda variável, porque ele quer colher resultados melhores. Então é algo que você precisa já anotar aí e saber. A gente precisa se antecipar aos movimentos. E você já percebeu também que a taxa de juros acaba sendo cíclica, porque a economia acaba sendo cíclica. Em algum momento a gente está bombando, a economia está voando e em alguns momentos a economia já começa a frear, tá? E isso acaba impactando na taxa de juros também. Então, voltando aqui para a nossa taxa de juros real, tá? A taxa de juros real, para que a gente possa calcular, a gente vai pegar a taxa nominal, taxa de juros nominal, e a gente vai diminuir da inflação que a gente tem, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a expectativa de fechar em 11,75% e a gente tem a expectativa de inflação, o IPCA, de 4,9%. Se a gente coloca na ponta do lápis ali, a gente tem um juros real de 6,85%. O juros real hoje com essa queda, né, que foi para 12,75%, está em 7,85%.
é um juro real muito elevado, tá? Um dos maiores do mundo. Então a gente está com um juro bem alto ainda tem uma margem para cair. Só que se cai demais também, a gente precisa comparar com a economia americana. Lá como que está funcionando, tá? O CPI, que é o IPCA deles lá, está na casa de 3,7% no acumulado. E a taxa de juros deles está na faixa de 5,25% e 5,5%. Se a gente coloca na ponta do lápis ali, o juros real dele é de 1,8%. E isso faz com que a gente tenha uma apreciação do nosso real aqui frente ao dólar, porque há uma disparidade bastante grande, então acaba sendo interessante o investidor estrangeiro trazer dinheiro para dentro do nosso país aqui, e isso acaba fortalecendo a nossa moeda, ou seja, é um bom momento para que a gente possa enviar nossos reais para o exterior, converter real para dólar, porque dessa forma a gente consegue tanto investir em renda fixa americana, que está pagando uma taxa bem elevada, a gente pode investir em renda variável também lá, tá? E com isso a gente também consegue ter um ganho a médio e longo prazo com o câmbio, tá? Então é algo fundamental aí, bastante interessante. A gente tem ganho de dois lados, a gente consegue ganhar com o câmbio e também consegue ganhar com os juros e também com a valorização dos ativos que nós selecionarmos lá nos Estados Unidos, tá? Voltando aqui, a gente também tem agora que falar sobre como que acaba afetando essa queda na taxa de juros os ativos de renda fixa, né? Então, por exemplo, se a gente olha lá Tesouro Selic. Tesouro Selic, pessoal, é um ativo pós-fixado. E a mesma coisa que eu vou falar aqui já se estende para os investimentos pós-fixados. CDBs que rendem 100% CDI, 90% CDI, qualquer coisa que renda alguma coisa mais CDI é um investimento pós-fixado. Então, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs que estejam indexados ali ao CDI, 90%, 110%, 120% são investimentos pós-fixados. Então, o que acaba acontecendo? A gente olha ali para o Tesouro Selic. Tesouro Selic, a gente tinha a taxa de 3,25% anteriormente, certo? Ao ano. A gente precisa trazer essa taxa a diária, tá? Porque a taxa Selic, o Tesouro Selic, ele rende diariamente, certo? Então, a gente precisa trazer isso aqui para dias úteis, 252, a gente vai ter esse valor rendendo diariamente. Então, estava 13,25%, esse valor rendendo diariamente ali, legal. Gerou um montante. Esse montante aqui, com a queda na taxa de juros, não acontece nada com ele. Ele permanece aquele montante, só que agora ele vai continuar crescendo, porém a uma taxa menor, a uma velocidade menor. Antes ele estava crescendo a uma velocidade muito rápida. Agora essa velocidade está freando. Então é como se tivesse um carro de corrida lá, ele está a 1.000 por hora, porra. Tá chegando a parede lá na frente, vamos dar uma desacelerada, né? Então ele começa a desacelerar, tá? E ele está progredindo em distância ainda, mas ele está indo a uma taxa, a uma velocidade menor, tá? Então isso que acaba acontecendo com os investimentos pós-fixados, certo? Poupança, como é que funciona a poupança? Poupança não muda nada, tá? Porque a poupança ela tem uma regrinha específica lá que se a taxa de juros, né, a taxa Selic estiver acima de 8,5%, ela vai render 0,5% ao mês mais a taxa TR de forma fixa ao mês, tá? E se a taxa de juros, taxa Selic estiver abaixo de 8,5%, o que vai acontecer é que ela vai render 70% da taxa Selic, tá? Então, não chegou no patamar de 8,5%, ela permanece igual. E eu espero que tu não tenha poupança, né? Pô, comenta aí, cara. Tu tem poupança aí investido, cara? Comenta. Pô, eu tenho poupança ainda. O que eu faço com essa poupança? Ou não, eu não tenho poupança. Se tu conhece alguém que tenha poupança, cara, manda esse vídeo, porque a pessoa tá precisando realmente entender mais sobre investimentos. E já aproveitando, cara, se tu tá aqui até agora, provavelmente tá curtindo o vídeo, né? Então, deixa um dedo like aí, não esquece de deixar o dedo like para fortalecer cada vez mais aqui o canal e também se inscreve. Aperta no botãozinho de se inscrever aí, beleza? E compartilha com um amigo e com um inimigo também, beleza? Então vamos continuar aqui. Agora a gente vai entender como que vai funcionar. Eu quero saber o seguinte, vocês estão gostando aqui da edição em tempo real? Porque eu tô aqui, ó, dei o zoom ali, pô, tirei o zoom. Pô, isso aqui é sensacional, isso aqui só vê no Investidor Casca Grossa, cara. E depois disso aqui, dessa edição em tempo real aqui, tu não se inscrever, meu Deus do céu, cara, não sei o que tu tá fazendo da tua vida, cara. Precisa se inscrever aqui no canal, beleza? Então, voltando aqui, como que funciona aqui agora como que a queda da taxa de juros acaba afetando a renda variável? Então, a gente tem, por exemplo, as ações, né? Então, as ações e, de modo geral, os fundos imobiliários também, tá? O que acaba acontecendo? Tinha a galera investindo lá em renda fixa e, pô, pagando lá 13% ao ano, alguns investimentos lá 14%, 15%. A galera, cara, não quero saber de renda variável. Quem tinha renda variável vendeu anteriormente e aí se tá
muitas pessoas vendendo renda variável, ações, fundos imobiliários, eles acabam se depreciando, porque as pessoas estão preferindo investir em renda fixa. E aí os ativos ficam baratos, digamos assim, tá? Ninguém tá querendo saber de renda variável, porque todo mundo quer prefixar ali, 12, 13, 15% ao ano garantido, é para lá que eu vou, a galera vai, tá? Só que aí, conforme a gente tem uma queda na taxa de juros, começa a ficar mais escasso a oferta de títulos como esse. Se tiver, vai ser um risco bem elevado, tá? Então, não é porque é renda fixa que não tem risco, tá? Então, quanto maior a rentabilidade de renda fixa, o retorno oferecido, provavelmente também é maior o risco também associado. Então, conforme vai ficando mais escasso essas oportunidades em renda fixa, os investidores começam a migrar o seu olhar novamente para renda variável. E isso, naturalmente, já faz com que os ativos se valorizem. Então, é o que eu falo, tá? Quem já me acompanha há mais tempo já viu eu falando lá atrás, o momento agora é de investir em renda variável, nas ações, fundos imobiliários, porque a gente vai pegar toda uma pernada de alta futura. Então, é isso que a gente precisa compreender, os ciclos aqui da economia, para que a gente possa se beneficiar com eles, tá? É óbvio, a gente investir a longo prazo é bacana, porém a gente também se beneficiar ali com os ciclos é fundamental também para que a gente possa manter a nossa sanidade ao longo do tempo. Outro ponto também que acaba beneficiando é em relação ao valuation das ações e dos fundos imobiliários e tudo mais, né? Porque tudo a gente precisa trazer a valor presente, né? Então, quando a gente está falando lá de tesouro pré-fixado, a gente sabe que aquele tesouro pré-fixado, ele vale R$1.000 lá no vencimento. Porém, a gente está comprando ele hoje, né? Então, tu prefere R$1.000 daqui a 5 anos ou R$1.000 hoje? Óbvio que R$1.000 hoje. Então, a gente precisa trazer esses R$1.000 ao valor que os R$1.000 valem hoje, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar lá, daqui a 5 anos que vence aquele investimento, legal. Então, a gente precisa descontar uma taxa. E essa taxa vai trazer o valor presente, que a gente vai investir hoje. Então, a gente investiu hoje um valor que é menor que os R$1.000 e esse valor vai render a juros compostos a uma determinada taxa todos os anos, até chegar os R$1.000 que aquilo vale. A mesma coisa acaba acontecendo com as ações. Quando a gente vai lá na fórmula de valuation, tem uma parte lá que é a taxa de desconto. Então, quanto menor essa taxa, maior vai ser o valor de mercado daquela empresa. Então, isso acaba também impactando aqui no valuation dos ativos e fazendo com que os investidores invistam ali, porque o preço justo fica muito... O preço de tela, né, o preço negociado, o mercado fica muito abaixo do seu preço justo. Então, o mercado tende a jogar aquele ativo para próximo do seu preço justo. E quando o mercado fica muito otimista, ele foge do preço justo, né? E se fica muito descolado, a gente precisa ter uma atenção ali para não entrar muito fora do preço justo ali, porque pode ter algum tipo de realização e você vai, caiu 10, 20%, o que aconteceu aqui? Justamente por causa do oba-oba, tá? Todo mundo ali, não quero nem saber como é que investe, aquela ação lá subiu 100%, legal, vou comprar também, e aí começa a subir, daqui a pouco cai. Né, cai 20%. Só que a gente que entrou lá atrás, a gente já teve um ganho lá de 50%, 80%, e aí o cara que entrou lá no final da festa vê lá caindo simplesmente porque não estudou, não compreendeu como é que funciona a parada, beleza? Agora é o seguinte, cara, se você quer ter acesso a uma aula, tá? Um vídeo aqui, que foi o meu último vídeo que eu postei hoje, tá? Será que o urânio é o novo ouro? Eu vou deixar o link aqui para você assistir aqui em cima, bem aqui em cima, tá? Então, vai lá, assiste lá agora. Se você gostou desse vídeo, deixa um dedo no like, compartilha com alguém que precisa compreender um pouco mais sobre taxa de juros aí, sobre queda na taxa de juros, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!